Olá, eu sou Marciano Bobinotti, professor do curso de Agronomia da UCEF. Hoje vou falar um pouco sobre poda de videira. Para começar, a questão de época. A época ela vai depender principalmente de dois fatores. A questão de variedade ou cultivar da videira e também do clima da região. Sendo que essa questão do clima também ela é variável de ano para ano. Então, cada ano tem um comportamento diferenciado. O inverno ele não é igual todos os anos. Portanto, deverá ser levado em consideração a cultivar, porque tem cultivares mais precoces e tem cultivares mais tardias, e a questão do comportamento do ambiente, a questão climática. Geralmente aqui na nossa região oeste de Santa Catarina ou extremo oeste, a época acaba coincidindo com o mês de julho e agosto, principalmente o mês de agosto. Portanto, como nós iniciamos o mês de agosto, hoje nós estamos no dia 1º, nós vamos realizar a poda de videira. Estamos numa época então apropriada, a videira começou a dar sinais de querer brotar, então antes mesmo da brotação é importante que a gente faça a poda, não depois. Sempre quando a videira está ainda dormente, está no período de inverno, ainda ela não iniciou a sua brotação, as gemas não abrolharam e já começou então a dar sinal de que ela está começando a trabalhar, ou seja, se a gente cortar um pedacinho de algum ramo, já tem seiva circulando. Significa que a planta já começou a absorver água e nutriente do solo e começou então a circular dentro da planta esta seiva. Então em breve ela vai estar brotando. Portanto, é importante que antes mesmo da brotação a gente acaba fazendo a poda, estimulando uma excelente brotação e determinando os locais da qual vai brotar. Então, para a gente acabar distribuindo de forma adequada para os pontos na qual a gente quer que ocorra a brotação e, consequentemente, uma boa produção. Outro aspecto importante na questão da videira é o sistema de sustentação. A videira, por ser uma planta sarmentosa, uma planta trepadeira, ela depende de um sistema de sustentação. No caso aqui a gente está visualizando um sistema em Y, ou manjedoura. Nós temos outro sistema, que é o sistema latada e o espaldeira, que também é bastante utilizado na região. O espaldeira, então, é um sistema vertical e o latado é um sistema horizontal. E aqui é um sistema então diferenciado que hoje em dia está se adotando bastante, até pela facilidade de cobertura plástica, de montagem toda de uma estrutura, abrigando então a planta ou toda a área foliar da chuva diretamente, né? Criando um microclima debaixo dessa estrutura. Então aqui nós temos um sistema pequeno, de um pomar doméstico, num sistema em Y. As plantas aqui estão com 1 ano, então elas ainda demandam a questão de formação. E falando em formação, nós podemos visualizar que a formação então ela é constituída de quê? De um caule, de um ramo que vem da base da planta a partir do plantio, ela se estende até o arramado e nesse arramado então nós conduzimos um ramo principal denominado de braço. Existem situações onde as pessoas adotam 2 braços, um para cada lado do arrame, que é bastante comum ainda essa utilização, porém muitos hoje estão optando apenas para um lado, apenas para uma determinada direção, este braço, que é o caso aqui. Então todos os braços estão direcionados para frente, né, aqui na nossa frente. Então vejam que tem cada planta um caule e um braço. E sobre este braço estão algumas ramificações, que no caso aqui já existe nesta planta, que nós podemos visualizar mais, né, brotações laterais sobre este pequeno braço que está aqui, ó. Ele vem até aqui, ele termina aqui. Ele ainda deverá continuar até a outra planta que está aqui no lado. Então todo esse espaço entre as plantas deverá ser ocupado por um braço. Nós podemos ver que aqui tem plantas que tem o braço já bem maior, ele inclusive ultrapassou a outra planta,
onde ele deverá ser limitado. Então ele está aqui, ó, ele já ultrapassou a outra planta. Isso aqui é da planta de trás, né? Então ele vem aqui, ó, e ele acaba ultrapassando, e bastante. Então ele vai lá em cima na estrutura aí de concreto, né? Então ele deverá ser limitado a no máximo até o ponto da outra planta. Este nós temos que fazer. Já esta planta aqui, inicialmente foi deixado um braço mais curto para fazer em 2 etapas. Então um ramo desse que está aqui, ó, o último, ele vai ser deixado para continuar até a outra planta e vai acabar sendo limitado neste ponto aqui. Vamos aproveitar aqui para visualizar o seguinte, ó, aqui tem uma amarração deste braço. Ela deveria ter sido já retirada, ela está estrangulando, né, o ramo. Então imediatamente a gente vai acabar retirando esta amarração por conta de prejudicar a circulação de seiva. Então a gente vai aproveitar e tirar esta amarração, uma vez que ela está prejudicando. Então já deu um sinal, vai acabar recuperando, não foi muita coisa, onde estava estrangulando. Sobre este braço, vejam que tem algumas brotações, e essas brotações são aquelas que vão emitir os ramos produtivos desta safra agora. Estes ramos aqui, portanto, são aqueles que vão ser encurtados em varas e esporões. Então, dependendo do comprimento que vai ser deixado, vai acabar sendo denominado de vara de esporão. Qual que é a diferença? A vara é quando a gente deixa de 4 até 8 ou 10 gemas, ou pontos de crescimento aqui, os nós, né? Então vira uma vara. Quando a gente podar mais curto, deixando apenas 1, 2 ou 3 no máximo gemas, eu deixo um esporrão. Qual que é a importância em relação a esta diferenciação de vara e esporão? A questão é que as varas, por terem um número maior de gemas, elas tendem então a dar um maior número de brotações. Portanto, essas brotações, que podem variar até 8 brotos, exigem com que a planta então tenha um vigor maior para sustentar tudo isso. E outra questão importante é que algumas cultivares só produzem nos ramos que surgem dessas gemas medianas da vara, que são as cultivares europeias principalmente. Então, quando eu estiver trabalhando com uma cultivar europeia, necessariamente eu tenho que deixar bastante varas. Ao contrário, quando eu estiver trabalhando com plantas ou cultivares americanas, do grupo das americanas, ou chamado também de comuns, né? Eu posso deixar bastante esporão, ou seja, eu devo deixar bastante esporão, porque além de reduzir o número de gemas, né, as brotações que surgem nessas gemas basais são as que vão ser as frutíferas, que vão dar brotos, que vão acabar produzindo seus cachos, né? Então, entre as diferenças de varas e esporões, nós podemos também fazer uma mistura, né? Sempre deixando algumas varas e um número maior de esporões, denominado então de poda mista. Essa poda mista também ela é bastante significativa, onde a gente pode acabar renovando parte das plantas com essa possibilidade de deixar varas e esporões. Aqui eu vou acabar retirando essas brotações todas para mostrar a planta depois da poda. Eu vou deixar principalmente esporão, mostrando a planta pós-poda. Vejamos aqui, este último ramo aqui, ó, que está determinado aqui, ó. Como tem todo esse espaço até chegar aqui, ó, eu vou acabar deixando ele mais longo. O objetivo então é fazer com que ele dê sequência ao braço. Então este aqui, ó, ele pode vir até aqui agora, olha. Então este ramo agora, ó, ele está seguindo este braço, vindo até na questão de divisa da outra planta. O restante dessas brotações laterais, ó, é só deixar esporão.
Esta aqui que eu deixei vara apenas para mostrar, eu vou também deixar um esporão. Importante não cortar muito perto da gema, né, que a gente quer a brotação. É sempre bom deixar um espaço. Então vejam aqui que tem um espaço de onde foi feito o corte até a gema. Então agora voltando, ó, nós temos aqui uma planta podada, onde tem seu caule, estende-se pelo braço, que foi formado em 2 etapas, e sobre este braço já mais velho, então já saíram bastante brotações fortes, bastante vigorosas, onde nós deixamos esporões. Esta vara aqui, que dá sequência ao braço, ela também vai sair bastante brotações, onde que vem vai estar que nem essa.